Um país desconhecido da Europa vem chamando a atenção do mundo, principalmente de muitos brasileiros, por conta do seu recente crescimento econômico. Um país que já foi conhecido como a Coreia do Norte da Europa, por banir a religião e ser dominado pelo comunismo, fechando as portas para o mundo, tornando-se uma democracia somente em 1990. Esse país é a Albânia, e no vídeo de hoje iremos falar sobre esse país que saiu de um regime comunista e como vivem as pessoas por lá, a cultura e muito mais. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. A Albânia é um país desconhecido, localizado no sudeste da Europa, que faz fronteira com a Grécia, a Macedônia do Norte e outros países. Sua capital é Tirana, a principal e maior cidade do país, estabelecida no século XIII, em 1920, logo após sua independência. O país conta com uma população de 2,8 milhões de habitantes, sendo que quase 1 milhão de pessoas residem na sua capital. Ao contrário de outros países europeus, a maior parte da população é de origem albanesa, sem miscigenação com outros povos, por conta do país ter sido visto como um país ruim para se viver até poucas décadas atrás. Ao longo do vídeo, você entenderá o porquê desses fatos. A língua falada na Albânia é o albanês, um idioma considerado solitário, uma vez que não faz parte de nenhuma família das línguas indo-europeias. As origens do idioma são incertos e alguns historiadores contam que essa região foi habitada por um povo chamado Lírios há 2000 anos antes de Cristo. A história do país é marcada por guerras e dominações como quase todos os países do mundo, e como este não é o tema central do vídeo, não iremos aprofundar nesse assunto. O poder de compra da Albânia é um pouco menor que o poder de compra do Brasil. A moeda oficial é o leque albanês, uma moeda que custa menos que o euro, sendo bastante vantajoso para estrangeiros que residem fora da Europa e viajam para lá. O principal motivo pelo qual a Albânia se tornou um destino mais barato para turistas e imigrantes é pelo fato do país ser uma economia em desenvolvimento e o país não está no ranking dos países mais visitados do mundo, como a França e a Itália, por exemplo. Além desse motivo, existe um segundo motivo que fez com que o país ficasse por muito tempo longe do radar de outros países, que foi a sua crise econômica do passado e seu isolamento do resto do mundo, marcada por dominações e crises que levou o país a ser apelidado de Coreia do Norte da Europa, tornando a Albânia menos conhecida e menos famosa nos demais países, uma vez que as pessoas não querem se arriscar a viver em um país onde a economia está desestruturada e o custo de vida instável. Falaremos mais sobre esse contexto histórico ao longo do vídeo. Felizmente, agora o país encontra-se estável, com uma economia crescente e um poder de compra um pouco menor que o do Brasil. O número de pessoas interessadas no país tem aumentado, e talvez a Albânia não seja mais um país desconhecido nos próximos 10 anos. O país está em pleno crescimento econômico e até o momento ainda não se tornou famoso e conhecido, o que pode ser uma vantagem para quem deseja viajar como turista. Quem sabe viver alguns anos no país, a depender da sua percepção e gosto. Por mais que este e outros vídeos te mostrem o lado bom do país, sempre haverá os seus pós e contras. Por via das dúvidas, procure sempre passar um tempo no país como turista para depois tomar sua decisão com base nas suas experiências. Talvez um dos únicos fatos que faça você desistir da possibilidade de um dia morar nesse país seja o fato da Albânia ser um país mais corrupto do que o Brasil. Isso de acordo com o Índice da Transparência Internacional, que apontou a Albânia como o 101º país na lista dos mais corruptos, enquanto o Brasil está na posição 96. Capital da Albânia. A Praça Skanderberg é o ponto central da cidade de Tirana e leva o nome de um herói nacional albanês, Skanderberg. Esse lugar é cercado por importantes edifícios governamentais, como o Palácio da Cultura, a Prefeitura de Tirana e o Museu Nacional de História. A praça é um importante centro de atividades e eventos culturais e é frequentemente um local de comemorações e celebrações. Um fato interessante sobre a Albânia é o fato de ser um dos países que mais tem bunkers no mundo, totalizando 175 mil em todo o território nacional, num país pequeno do tamanho do estado de Alagoas. Esse número de bunkers se deve ao período em que o país se fechou ao mundo,
sob o comando do ditador Enver Hoxha. Nessa época, o país passou a ser chamado de República Popular Socialista da Albânia e Hoxha criou o primeiro e único estado ateu do mundo, em uma tentativa de acabar com a religião. O país rompeu relações com a antiga União Soviética e não se dava bem com os países vizinhos. Devido a tudo isso, veio a construção desses bunkers e o isolamento do país. A Albânia só voltou a ser uma democracia a partir da década de 1990 e, por mais que seja um país em desenvolvimento, ainda é um país pobre em comparação com os demais países da Europa. E essa pobreza é resultado desse contexto histórico que eu acabei de te mostrar. Atualmente, a capital Tirana também é conhecida por sua vida noturna animada, com uma grande variedade de bares, restaurantes, cafés e clubes espalhados pela cidade. Desde bares modernos e elegantes até locais mais descontraídos e casuais. Essas e muitas outras formas de entretenimento são encontradas no país. Muitas pessoas preferem apenas passear e aproveitar o ambiente animado da cidade. Nesse caso, os restaurantes acabam sendo uma boa opção, pois oferecem uma variedade de pratos tradicionais albaneses e comida internacional. Para quem gosta de experimentar coisas novas, pode ser uma boa experiência, além de conhecer um pouco mais de perto a cultura local dos albaneses. A cidade abriga uma série de atrações culturais e históricas, incluindo o Bunker Art Museum, um museu localizado em um antigo abrigo antiaéreo construído durante o regime comunista, que agora exibe exposições artísticas contemporâneas. A Mesquita de Etem Bey, construída no século XVIII, é uma das principais mesquitas de Tirana e um marco religioso importante. Além disso, Tirana possui uma variedade de parques e espaços verdes, como o Parque Rínea e o Grande Parque de Tirana, onde os moradores locais e turistas podem desfrutar de atividades ao ar livre como caminhadas, piqueniques e eventos esportivos. Cultura albanesa. A família desempenha um papel central na sociedade albanesa, onde os laços familiares são fortes e os membros são valorizados. Os albaneses geralmente têm um forte senso de pertencimento à comunidade e estão dispostos a ajudar uns aos outros em momentos de necessidade, o que pode não acontecer em outros países europeus, onde o individualismo e a competitividade é um dos fatores fortes e marcantes dessas sociedades. Acredita-se que essas características tenham sido geradas nos tempos sombrios que o país viveu sob o regime comunista. O patriotismo e o amor pelo país também está presente, e podemos notar essas características através das ações e atitudes desse povo, onde a luta pela independência são fontes de orgulho nacional. O povo albanês valoriza a convivência social e a diversão. Além desses fatores, muitos albaneses têm negócios próprios ou estão envolvidos em empreendimentos comerciais, fazendo com que o país cresça mais ainda em termos de economia e riqueza. A vontade de ser grande faz parte da determinação dessa nação, que agora encontra-se em um caminho promissor. Vale a pena morar na Albânia? De acordo com algumas fontes de pesquisa disponíveis na internet e sites de viagem, o custo de vida na Albânia é bem mais barato e em conta que a maioria dos países europeus. Os preços de alimentos, transporte, habitação e serviços básicos podem ser mais acessíveis que a maioria desses países. É importante lembrar que as cidades mais afastadas do centro terão preços bem mais acessíveis que a capital Tirana, que tem um custo de vida semelhante à cidade de São Paulo, no Brasil. Em outras palavras, as cidades centrais terão preços caros e, para quem ainda não está estabilizado financeiramente, pode não ser uma boa ideia. Os apartamentos no centro de Tirana estão disponíveis para aluguéis a partir de 650 euros por mês, aproximadamente R$ 3.500. Mas, por outro lado, cidades mais afastadas do centro, como Durres, terão preços bem mais em conta, com aluguéis de 300 euros, mais ou menos R$ 1.500. As mulheres da Albânia, por sua vez, desempenham papéis importantes na sociedade albanesa, tanto no âmbito familiar quanto no contexto profissional. As mulheres têm igualdade perante a lei, assim como nos demais países, o direito de votar, de trabalhar em profissões variadas e de ocupar cargos políticos normalmente. Além disso, a Albânia conta com políticas e leis contra a discriminação de gênero e a violência doméstica. Como a cultura do lugar é centrada na família, ainda existe uma divisão de papéis entre homens e mulheres em algumas áreas da sociedade.
mas nada que possa limitar ou caracterizar as mulheres como uma parte inferior. Sem dúvidas nenhuma, a Albânia é um país incrível e vale a pena conhecer de perto a sua história, a cultura e suas tradições. Deixe aqui nos comentários se você já conhecia esse país e se você gostaria de conhecer ou quem sabe até morar na Albânia. Aguardo por seu comentário e até o próximo vídeo.